Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e permita que a nossa tarde aqui hoje seja a melhor possível. Que a nossa tarde aqui de troca de ideias surtam, né? Os efeitos da nossa transformação. Que a nossa troca de energia possa nos revigorar, nos reequilibrar, para enfrentar aí as batalhas diárias que não são fáceis. Esse tema vocação ou profissão, o grande dilema. Antes, porém, deixa eu desejar boa tarde para quem está na internet, né? Que ficou de mal educação minha, né? De não cumprimentar quem está nos vendo na internet. Esse tema eu fiz a pedido, inclusive, de um pai daqui. Quando eu tinha terminado de fazer uma palestra. Eilo! Ainda bem que você está aí, que eu ia ficar chateado, falar, não veio. Justamente por essa questão que vocês estão vendo aí, ó. O grande dilema, né? Quando se chega numa idade que tem que definir o que vai se fazer, não é simples. Ainda mais num mundo em que a gente está, da forma como o mundo está estruturado, né? Onde no mundo o sucesso é medido pela conta bancária da pessoa, vamos assim dizer. E às vezes muitas pessoas procuram profissões às quais não está adequada em troca do vil metal. E depois acaba sofrendo as consequências disso. Mas vamos discorrer isso aqui na palestra, tá bom? A ideia aqui, gente, não é trazer soluções, mas trazer reflexões. Porque a solução cada um vai encontrar a sua. A ideia aqui é a gente refletir sobre o tema. Tá bom? Vou contar um caso aqui para vocês, para pensar. Uma vez eu fui visitar um cliente, era um gerente lá da empresa. Eles mandaram eu entrar, fui para uma sala de reunião, e lá na sala de reunião tinha uma moça cuidando lá, limpando tudo. Estava cantando, estava alegre. Não sei se ela devia estar com fone ou não, mas ela estava alegre, estava cantando, fazendo tudo e tal. Eu sentei, ela me cumprimentou, perguntou se eu queria café. Olha que gentileza. Aí nisso chega a pessoa com quem eu ia falar. Dá uma olhada feia para ela, pede para ela sair de forma ríspida, ela sai, ele senta e fala para mim assim, não entendo essas pessoas. O serviço tão, né? Não lembro qual foi o termo que ele falou, mas o serviço tão abjeto, ou coisa desse tipo, e aí cantando. Não entendo. E aí sentou lá e começou a falar, e eu percebi que ele estava muito amargurado, ele estava muito sisudo. Lógico que eu não ia tratar do tema com ele, da questão dele, por que ele estava daquele jeito, e nem ia falar para ele por que ela era daquele jeito. Isso aí ele vai ter que aprender. Tá? Mas é para a gente refletir aqui, quem estava bem? E em qual profissão? Para pensar, tá bom? Olhem essa imagem aí. O que ela inspira aí para vocês? Quantos serão os que se sentem assim, satisfeitos e presos ao ambiente de trabalho? Naquele exemplo que eu dei para vocês ali, que é real, quem estava preso, quem estava solto? Quem estava se sentindo bem, quem estava se sentindo mal? Então, quantos estão assim? Aí vem essa questão, a insatisfação no emprego é ruim para o empregado? O que vocês acham? Será que é possível medir? E se eu falar para vocês que houve uma medição?
Pesquisadores da Universidade Nacional Australiana concluíram que ter um emprego ruim pode ser pior para a saúde mental do que estar desempregado. Isso aqui foi uma pesquisa feita com 7.000 pessoas que estavam empregadas, mas que não estavam bem. E qual foi a conclusão? A conclusão é de que, enquanto você está desempregado, você ainda tem a esperança de encontrar um emprego. Mas estando num ambiente ruim ou fazendo algo que não... Você já não tem tanta esperança de encontrar mudanças ou coisa desse tipo. Pelo menos essa é a conclusão básica que eles chegaram. Naturalmente que tem outras coisas mais, mas o importante é essa pesquisa que foi feita, tá? E ela nos leva para isso aqui também. A insatisfação no trabalho é ruim também para o empregador? O que vocês acham? É só para o empregado ou para o empregador também? Com certeza, pois interfere diretamente na produtividade e na qualidade de vida dos colaboradores, contribuindo para o aumento do custo da empresa, né? E o índice de rotatividade. O índice de rotatividade nas empresas é uma coisa assim que, para a empresa em si, é ruim demais. Porque você perde qualidade do serviço, você tem o custo de recontratação, de treinamento, ou seja... Então, não é o ideal também. Recentes pesquisas de empresas brasileiras especializadas em recursos humanos revelaram que 94,4% dos profissionais, né, entrevistados confessaram-se insatisfeitos com seus empregos e 95% descontentes com seus salários. Eu achei que o salário ia dar 100%, mas até que encontraram 5% de gente satisfeita. 94,4%. E é uma pesquisa recente. A outra pesquisa era uma pesquisa australiana. Essa aqui é a pesquisa brasileira. Então dá para imaginar que 94% das pessoas estão insatisfeitas? Loucura, não? Eu sei que não é o caso de vocês, né? Porque vocês demonstram no olhar que estão super felizes. Mas dá para imaginar que tem esse número de pessoas? Não? Muitos pais e filhos sonham durante muito tempo com uma determinada profissão e canalizam muitos esforços e recursos para a realização desse sonho, que pode virar pesadelo. Realizam-se quando concretizam o projeto, mas o encantamento pode se transformar num pesadelo, pois a profissão ou o trabalho escolhido não traz satisfação e felicidade. Pode trazer o dinheiro, mas não a satisfação e a felicidade. De novo, pegando o exemplo, quem estava satisfeito, quem estava feliz, e quem estava insatisfeito, e quem estava ranzinza. Né? A maioria das pessoas são infelizes, já acordam desanimadas e vão para o trabalho como se fosse para uma prisão. Porém, a responsabilidade pela subsistência pesa e a decisão de uma mudança de profissão ou emprego é adiada. Vai sempre adiando. E a infelicidade vai comendo. Com a infelicidade vem o quê, gente? Saúde em dia? Haja passe no Manel Bento, hein? Para resolver isso aí. Né? O passista chega até a ficar murcho. Tanto passe que dá. Olha esse outro aqui, ó, quadro depressivo agravado. Mais pesquisas recentes, tá? No mês de dezembro de 2020, o Ministério do Trabalho e Previdência registrou o afastamento de 4.240 trabalhadores com episódios depressivos e 2.281 com recorrência de transtornos depressivos. Números que fazem as empresas observarem com cuidado como anda a saúde mental de seus colaboradores. Há 20 anos atrás não se falava em depressão. Porém, as pessoas estavam infelizes. Hoje já se conclui que a depressão é efeito da infelicidade.
Em 2023, um levantamento do Ministério da Previdência Social mostra que a depressão e a ansiedade são responsáveis por 149.300 benefícios por incapacidade temporária. E que ainda há muito preconceito com a doença mental, sendo que 33% das pessoas consideram o trabalho o maior fator de causa de depressão. Vejam, consideram o trabalho, não é o fato de ter que trabalhar. Porque isso aí faz parte. É o trabalho, é aonde está inserido, a forma como a coisa é tratada no ambiente de trabalho. Tá? Ambientes de trabalho tóxicos são gerados por pessoas infelizes e insatisfeitas com o que fazem, principalmente as pessoas em cargo de chefia e gerência, que, inconscientemente ou não, acabam descontando suas frustrações nas pessoas às quais lideram. Vamos pegar de novo o exemplo? Quem entrou na sala e bufando e tratando a mulher que estava cantando com... Quem estava se sentindo num ambiente tóxico ali? A mulher? Ou o cidadão? E quem pode transformar o ambiente da mulher em tóxico? Ela ou ele? Entendem? Uma outra coisa interessante, a pandemia transformou alguns lares em ambientes tóxicos de trabalho. Sabiam disso? A pandemia do Covid-19 exacerbou, a criação de ambientes tóxicos em lares devido ao aumento do estresse, confinamento e mudanças drásticas na rotina, o que levou aos conflitos familiares e à violência doméstica. Então, olha que interessante, a pessoa está tão habituada a estar num ambiente tóxico lá, aí ela é obrigada a vir para casa, para trabalhar em casa, e não consegue mudar o padrão. Transforma o lar, até por conta das situações todas, dos filhos estarem... A gente sabe o que aconteceu na pandemia, certo, gente? Mas não deveria ser o contrário? Você não deveria fazer do seu lar um ambiente mais adequado para trabalhar? Mas a coisa está tão entronizada, está tão encalacrada no ambiente, no mental das pessoas, que acabam levando para os lares também. Outra questão aqui, nem sempre é a vocação o real problema. Vamos ver. Vejamos a atual situação de uma profissão de extrema importância para qualquer país do mundo, em pesquisa realizada em 2024, com professores e professoras de vários estados do Brasil. Eu coloquei aqui uma profissão de extrema importância, porque em países orientais é tratada como se fosse, de fato, a profissão mais importante. Não sei se é verdade ou não, mas dizem que o imperador japonês ele faz reverência para os mestres. Tal o nível de entendimento que eles têm sobre a importância dessa profissão. Vamos ver o que está acontecendo? Apesar de gostarem do que fazem... perdão. O que aconteceu aqui? Apesar de gostarem do que fazem, portanto possuírem a vocação, 80% se declararam insatisfeitos e dispostos a desistir da carreira. Então eles dizem que gostam, mas 80% está querendo desistir. E por quê? Os principais desafios citados apontam falta de valorização e estímulo, 74,8%, falta de disciplina e interesse dos alunos, 62,8%, falta de apoio e reconhecimento da sociedade. Então, quando a sociedade não reconhece, ajuda a criar todo o resto que a gente já falou, 62,8%, não, 61,3%. E falta de envolvimento e participação das famílias dos alunos, 59%. Então, olha que interessante. As pessoas estão se declarando gostar, porém estão encontrando dificuldade.
E por quê? Não depende delas. Então a gente pode encontrar situações dessas no nosso dia a dia, tá? De você estar num ambiente que você tem que trabalhar e tudo, e não depende de você. Vamos de novo pegar o exemplo da mocinha e do gerente lá, da menina que estava limpando. Ela não estava feliz. Então, para ela, o ambiente lá, certo? Mas eu acho que vai chegar uma hora que, se ela continuar sendo feliz, vai incomodar tanto o outro, que é capaz dele dispensá-la, por não suportar a felicidade. É uma afronta para ele, entende? Olha o absurdo. Para pensar mais um pouco. Vou falar agora de empresário e líder, tá? E você, como empresário, como líder, como gerente ou diretor, como se enxerga nessa situação? Sua postura é tóxica ou você promove um ambiente de trabalho colaborativo e saudável? Para pensar, não é? E será que este assunto é novo? É algo relacionado aos tempos modernos? O que vocês acham? Isso é coisa de agora? A depressão está chegando aí, por causa disso. Ou já existia esse tipo de situação antes, das pessoas se colocarem em ambientes de trabalho, as quais não condizem com suas vocações e por aí afora? Vamos ver? O assunto já era conhecido na época de Kardec, no século XIX. Tanto que ele fez perguntas aos espíritos a este respeito. Olha a questão 928 aqui do Livro dos Espíritos. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação nesse mundo. Muitos males não surgem por não seguirmos essa vocação? Ou seja, olha, Deus dá para a gente, né, determinadas aptidões, a gente pode chamar de vocação. Será que os males do mundo não vêm porque a gente não está seguindo essas vocações? Essa é a pergunta que ele fez. E por que ele fez? Lá em 1850 e tralalá. Porque já existia essa situação. Vamos ver a resposta? É verdade, e são frequentemente os pais que, por orgulho ou vaidade, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e, por causa desse deslocamento, comprometem a sua felicidade. Serão responsabilizados por isso. Toda vez que eu leio isso aqui, as pessoas ficam assustadas. Como assim os pais vão ser responsáveis? Ora, a função dos pais não é educar o filho para o mundo? Se tem uma situação como essa aqui, dessa imagem, ó. O pai sonha com o filho ser engenheiro e o filho sonha em tocar numa banda, ser músico. Como é que você equaciona isso aqui? Não é simples, então não dá para culpar os pais por quererem que o filho seja um engenheiro. Agora precisa saber se o filho tem vocação para isso. Certo? E outra, num país como o nosso, dá para viver de música? Depende. Depende dos seus anseios, o que você quer, a quantidade de dinheiro que você quer. Não sei. Tem muita gente de sucesso. Tem muita gente bem com isso. Mas, e aí? Quem decide? Lembra que eu falei que a gente vai trazer questionamentos e nem sempre respostas. Aí tem a pergunta 928A. Assim, ao Kardec ele provocava os espíritos, né? Assim, acharíeis justo que um filho de uma pessoa bem posicionada na sociedade fizesse tamancos, por exemplo, se for essa a sua aptidão? Então, acho que o Kardec pegou lá a pessoa que faz tamanco como sendo uma profissão mais básica possível. E queria provocar os espíritos, certo? Você acha justo? O pai dele é posicionado na sociedade, ele vai fazer tamanco? Vamos ver a resposta? Não é preciso cair no absurdo, nem exagerar. O Espírito deram uma chamada nele, né?
A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de uma pessoa bem posicionada, como dizeis, faria tamancos? Se pode fazer outra coisa? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas aptidões. E eu grifei aqui, se não as contrariar. Assim, por exemplo, em vez de ser um mau advogado, poderia talvez tornar-se um bom mecânico, e etc. Não é interessante? O deslocamento das pessoas para fora de sua esfera intelectual é que certamente uma das causas mais frequentes de suas decepções. A falta de aptidão à carreira abraçada é uma fonte de perene reveses. Olha como eles estão tratando isso aqui lá atrás. E vocês querem ver o pior? Depois, o amor próprio vindo juntar-se a isso impede a pessoa fracassada de procurar recursos numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar do que acredita ser uma humilhação. Então, essa resposta aqui, gente, vamos lá. Nós estamos falando em 1850 e tralalá. Os espíritos dão a entender que naquela época já tinham pessoas deprimidas, pessoas buscando suicídio, por não estarem bem com elas mesmas, no dia a dia delas, nas atividades que elas exerciam. Não é sério isso aí? Se uma educação moral a tivesse elevado acima dos tolos preconceitos, do orgulho, a pessoa nunca seria apanhada de surpresa. Ou seja, se o orgulho não promovesse, a insatisfação, as pessoas não sofreriam. O mundo aí fora é um mundo que privilegia o orgulho, tá certo? Por isso que as pessoas estão sofrendo. Ainda falando do passado, se é uma coisa atual, a lição da parábola dos talentos, o que Jesus fala ali? Chamou lá os trabalhadores, para cada um deu de acordo com a sua capacidade, ou seja, de acordo com sua aptidão, com seus talentos. Para um deu 1, para outro deu 2, para o outro deu 5. Os outros produziram de acordo com seus talentos, e o que deu 1 enterrou. Ele já está infeliz, Enterrou o talento dele. Para pensar também. Veja essa frase aqui, Quando se está na sua vocação, o sentido de tempo varia. Fazendo o que gosta, 1 hora pode parecer 5 minutos. Se for o contrário, 5 minutos podem parecer 1 hora. Então, essa frase aqui é do Kim Robson, que já desencarnou, inclusive, é um inglês especializado nesses assuntos aí de educação, vocação e por aí afora, tem vários livros, tá? Então, se você está num ambiente de trabalho onde você fica contando as horas, alguma coisa não está bem, Não é assim? Aí vem o grande dilema. Qual a diferença entre vocação e profissão? Aqui. O termo vocação é originário do latim vocare, que significa chamar. Então, a vocação é diferente de profissão, pois é algo que faz parte da essência das habilidades naturais do ser. Vocação é o chamado inevitável dentro de nós, que nem sempre tem a ver com o que fazemos no dia a dia. E nossa profissão nem sempre está ligada a este chamado. Qual seria, então, minha vocação? Esse é o grande dilema, das pessoas. A vocação está ligada a questões do ser. Quem somos, o que queremos, que luz existe dentro de nós e nos move adiante. Já a profissão é aquilo que escolhemos para ter na nossa subsistência. Uma coisa é eu ter vocação para uma coisa, lembra do músico? A outra é eu ser engenheiro porque eu preciso ganhar dinheiro. Posso fazer isso, porém eu tenho que trabalhar o meu mental.
Vocação é o que toca nosso coração e acalenta a nossa alma. É aquilo que é denominado de nosso dom nato, nosso chamado da espiritualidade na terra. O que dá consistência e razão ao nosso existir. É um grande desafio para uma pessoa descobrir sua vocação, pois ela está geralmente ligada ao que vem com mais facilidade e fluidez nas nossas vidas. Aquilo que nos parece óbvio, lógico, natural, que não parece trabalho. Então, olha que interessante, se você trabalhar com algo que você gosta, você não vai trabalhar um dia sequer. Porque você está fazendo algo que você gosta. Não é assim? A profissão nós escolhemos, a vocação nascemos com ela. E nada impede que as duas estejam entrelaçadas também. Aliás, seria o ideal unir vocação com profissão, mas nem sempre isso acontece. Então, o importante é ser feliz no e com o trabalho. A gente tem que ser feliz no e com o trabalho que a gente faz. Vamos pegar de novo o caso da jovem. Com o trabalho dela, ela é feliz com o que ela faz. Ela não tem tantos anseios sociais, ela está ali, está feliz cantando, fazendo as atividades dela. Ela estava feliz com e no. Ao passo que o outro, que é o gerente, que chegou lá todo carrancudo, está infeliz. Talvez no e com. Como a vocação e a profissão se relacionam? Se a vocação é o chamado da espiritualidade que há em nós, que se transforma na nossa missão no mundo, nossa profissão é uma escolha pessoal do que queremos fazer todos os dias para a nossa subsistência. Para escolher uma profissão ou carreira, normalmente se pensa em fatores impessoais, mais atrelados aos padrões sociais e principalmente aos financeiros. É o olhar para o mercado e para os possíveis tendências. Filho, esquece esse negócio de música, vai estudar engenharia, porque é o que está dando grana. Hoje nem sei mais se seria engenharia, tá? Mas vai lá. Eu sou da época, gente, faz muito tempo, que o ideal era você ser advogado ou gerente do Banco do Brasil. Até você virar gerente e descobrir que as metas que te impõem são uma coisa absurda e você é feliz no trabalho. Infeliz. Tem alguém aqui que trabalha em banco? Uma pergunta. Graças a Deus para vocês. Vocês não têm ideia o que é. A pessoa analisa as próprias habilidades e talentos e, claro, quer conciliar uma carreira de sucesso que a torne feliz. Pode até se formar objetivando a carreira, mas isso não significa que a profissão precisa estar exatamente ligada à vocação. Naturalmente que o fator financeiro é o que mais motiva as pessoas na busca de profissões, mas isso não significa que terão sucesso ao se formarem e exercerem suas profissões como se vê todos os dias. Eu tenho pego um Uber ultimamente, né? Então já peguei advogado, já peguei engenheiro. E se eu falar para vocês que o último era psicanalista? Ele queria fazer uma psicanálise comigo. Seria legal, né, se todo Uber fosse psicanalista, porque aí você economiza uma grana, né? Na psicanálise. Vocês estão entendendo os 3 profissões que... E aí, está dirigindo o Uber. Alguma coisa errada com relação ao Uber? Não, desde que a pessoa esteja feliz. Mas significa que ela escolheu estudar algo que ela acreditava ser o bom para ela, mas que depois ela descobriu que não era. Mas foi buscar ser feliz.
Pelo menos os 3 me pareceram felizes, tá? Até eu estou pensando em ser Uber daqui para frente. Só que eu não vou porque eu me conheço, eu sei que eu no trânsito não vai dar certo. Por outro lado, existem pessoas que exercem profissões consideradas pouco atrativas e até certo ponto banais, nas quais conseguiram sobressair, se tornando-se uma referência e ganhando grandes somas de dinheiro. É o oposto. São pessoas que empreendem em salão de beleza, lanchonete, padaria, pastelaria. Além de costureiras e jardineiros, atuando com criatividade e qualidade de atendimento muito superior à média do mercado. O que faz delas um sucesso? Eu estava, inclusive, comentando com a minha esposa hoje, lá perto da minha casa, tinha uma padaria que estava ali há anos, e ela vinha naquela... Há 2 anos atrás, foi adquirido por uma outra pessoa. Em 2 anos, aquilo ali virou transformou completamente. Qual é a diferença? Talvez o outro estivesse só tocando ali por conta do... Enquanto que o outro que veio porque gosta, porque sabe o que faz, tem ânimo para fazer, bota uma energia e transforma o negócio. O lugar era o mesmo. O que é que fazia o público não ir num e ir no outro agora? Não é para se perguntar? Por outro lado, existem pessoas com enorme preparo profissional, com mestrado e até doutorado, mas que são um fracasso econômico e vivem endividadas, sem conseguir deslanchar profissionalmente. Por que será? O sucesso está ligado ao prazer que o exercício da função traz para a pessoa. Quando se obtém resultados positivos, gerando satisfação, não se sente o trabalho como obrigação, e sim como uma atividade que agrega valor a quem o exerce. Aquilo que eu já falei, se você trabalhar com algo que gosta, você não vai trabalhar um dia sequer. E ainda vai ser remunerado por isso. É legal? Outra frase. Carreira é orientada pelo objetivo, mas a vocação foca o propósito de vida. É aquela para a qual você nasceu. Essa frase é do David McNally, que esse aqui é americano, também tem livros sobre o tema. E aí a gente vai entrar agora num outro aspecto da questão, que é a vocação e voluntariado. Há muitas pessoas que conseguem ter uma carreira completamente ligada à sua vocação e são felizes com o que fazem. Há outras que concretizam sua vocação em hobbies, atividades voluntárias ou ações sociais. Então, não existe o certo ou errado. A pessoa está exercendo a profissão dela lá, mas ela tem o hobby dela, tem a vocação, então ela vai exercer o hobby num outro horário. Vide esse exemplo aqui. Apresento para vocês a banda Estetoscópio. Médicos. Um é otorrinolaringologista, o outro é médico, como é que é, do coração lá, vascular. Os outros 2 eu não lembro o que é. Tocando aqui no Gembe, ó. Estão lá exercendo a profissão deles e estão colocando as suas vocações, aquilo que as torna felizes, né, no projeto social. Não é legal? Aqui a gente está falando de voluntariado. Eu conheço outras bandas que são formadas também por profissionais que tocam na noite. Mas não porque eles tocam na noite para ganhar o dinheiro lá não, por satisfação. É uma forma que eles encontraram de equilibrar o estresse, né, do dia a dia com aquilo que os move, que os apetece, que os motiva. A razão de ser, talvez. Lembra do garotinho sonhando em ser músico? Então ele pode ser engenheiro e tocar de noite, sei lá, tocar numa instituição qualquer.
O importante é que a pessoa viva todos os dias em harmonia com a sua consciência e exerça a sua atividade profissional sem corromper sua principal tendência vocacional, a de ser feliz. Todos trazem consigo a vocação de ser feliz. Isso não depende da profissão. Se considerarmos a vocação atrelada à missão de vida, ao papel que a pessoa se dispôs a cumprir nesse planeta, é possível exercê-la independente da profissão, em atividades que a inspire e motive a fazer a diferença, tornando-a feliz. De novo o exemplo da banda Estetoscópio. A pessoa trabalha para ganhar dinheiro e muitas vezes não se sente completa com isso. O que a satisfaz e a torna completa é a atividade social voluntária. Quando a pessoa sabe diferenciar, não será infeliz no trabalho. Agora, tem um outro problema que eu não coloquei aqui. Às vezes você tem voluntários que são infelizes no voluntariado. E aí vem atazanar a vida das pessoas. Infeliz, não é o caso da nossa turma aqui, tá? Longe de mim, né? Longe de mim. Tá? Mas por que isso acontece? Eu vou explicar. A pessoa não conseguiu separar. Então, quando ela está infeliz lá, ela vem e traz a infelicidade dela para cá. Deveria ser o contrário, né? Até ela compreender, deveria ouvir essa palestra primeiro antes de exercer a atividade. Mas então tem essa questão aqui, ó. Quem está no controle, né? Da sua, sabe, dos seus anseios, daquilo que você espera da espiritualidade e tal. São os outros ou é você que comanda ali? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, quer dizer, quando você busca, de fato, essa sua ligação, né? Você tem o controle disso. O resto tudo vai ser dado por acréscimo. Estou quase terminando, tá? Alguns pontos para reflexão. Mais reflexão. Muitas profissões atuais não requerem vocação específica. Ponto. Muitas profissões estão deixando de existir. A inteligência artificial que está aí que o diga. Eu tenho visto coisas absurdas, tá? De substituição de carreiras aí. Muitos vão deixar de existir. Ou serão substituídos por uma máquina. Nem toda vocação pode ser profissionalizada. Também. A moderna psicologia apresenta muitos testes vocacionais assertivos. E quem está na dúvida, né, vai buscar lá. Que hoje já tem testes que podem ajudar a responder. A nova geração prefere ambientes de trabalho remoto e evitam atividade presencial. Isso aí também é uma coisa nova. As empresas estão lutando aí agora para trazer os funcionários de volta para o ambiente de trabalho. E tendo dificuldade de contratar pessoas para trabalhar em presencial. Olha só. A nova geração não valoriza emprego, mas qualidade de vida. Uma outra coisa que está causando aí no mercado. Então parece que essa turma, elas querem ser felizes, elas não querem ficar ali. Estão entendendo ou não? É outra coisa para pensar. Que vai fazer os pais, inclusive, pensarem muito. A nova geração não quer investir em carreira. Tem mais isso, não quero ficar perdendo tempo em estudar X anos para fazer. Não, vamos aí, quero fazer, vamos lá, isso aqui não é bom para mim, vou para outro. Ou seja, não tem um... Olha outra pesquisa que eu vou trazer aqui, ó. Índices alarmantes. Isso aqui foram pesquisas feitas, tá? Com empresas especializadas na contratação de pessoas.
58% dos entrevistados vieram com um vestuário inadequado. Imagina, vai fazer entrevista de bermuda. Teve uma menina que foi indignada porque ela vai com aquela calça toda rasgada. Aquilo está na moda, certo? Mas será que está na moda para ir fazer uma entrevista de trabalho? Não é para pensar? Mas você é preconceituoso. Não, aconteceu. Não é questão de preconceito. Questão de como você se comportar diante de uma situação. 57% não fazia contato visual. Olha, não conseguem. Sabe, ficam, né? Não sei se é porque estão habituados a ficar aqui no videogame ou então no celular. Não conseguem fazer contato visual. 42% exigem absurdos. E não é só questão de absurdos de salário, não. É absurdos do tipo assim, não pode tirar meu celular. Aconteceu numa empresa que eu estava recentemente. O garoto começou, 10 minutos depois foi dispensado. Porque começou a brigar, porque tiraram o celular dele. Ele achava que ele tinha que fazer a atividade dele e ainda podia ficar lá mexendo no celular. Então, essa questão do absurdo é isso aí. Tá? Tem um outro exemplo que eu vou falar para vocês que aconteceu na empresa de um amigo meu. Eles tinham lá uma vaga disputadíssima. Tinha vários candidatos, vamos assim dizer, adequados para aquela vaga. Um dos que eles tinham mais esperança, no dia da entrevista, ligou dizendo, olha, acordei indisposto, não vou hoje, dá para remarcar? Adivinha se remarcaram? 39%, péssima comunicação. Você sabe o que é comunicação? É você ouvir o outro interpretar e saber responder, né? Saber ler adequadamente, escrever adequadamente. Bom. 33% sem interesse. Vieram porque foram forçados pelos pais. E fazem questão de demonstrar que não tem o interesse, entendeu? Que é para não ser contratado. Aliás, tem um vídeo engraçado aí na internet, não sei se vocês já viram. O rapaz chega, a moça olha e fala, está contratado. Não me contrata. Por que você está fazendo isso comigo? Começa a brigar com a pessoa. Por que você está fazendo isso comigo? Você é muito má. Falta de interesse. Então aí, cabe a nós agora aqui, pensar o seguinte, somos nós aqui. A escada da ascensão profissional, a escada do sucesso. Em que parede é ideal você apoiar a sua escada? Essa da ascensão profissional. O da felicidade ou do ganho material, tentar unir o útil ao agradável? Qual é a parede que você vai fixar a sua escada? Porque essa daí é importante para definir a sua vida, seu bem-estar e por aí afora. Concluindo, tá? Carreira trata da ascensão profissional, enquanto que vocação é o chamamento, né? Aquilo que a pessoa gosta e tem facilidade de fazer. Isto é, o talento pessoal. Uma pessoa pode ter uma empresa ou ter uma boa profissão, alcançando postos importantes em uma empresa, ter um ótimo salário, mas nem sempre cumprirá com a sua vocação. Aquilo que a mantém sua chama interior acesa. Essa situação de não manter a chama interior acesa é mais comum do que se imagina e causa muitas frustrações, insatisfações, infelicidades e, como já vimos, doenças psíquicas. Veio aquele quadro que a gente mostrou do aumento de pessoas com depressão. O ideal seria a pessoa seguir primeiramente a vocação e depois fazer dela uma carreira profissional de sucesso.
expandindo os conhecimentos e competências através do uso de talentos naturais. Isso aí é o ideal. Porém, nem todos têm a condição de trabalhar com o que gosta. Então, o ideal é ter consciência disso e exercer sua atividade com paciência e dedicação, evitando com isso doenças e infelicidades duradouras. A chave é ter consciência da situação vivenciada e buscar mecanismos psíquicos de defesa para manter-se saudável, mesmo atuando em ambientes tóxicos. A gente já viu que a atividade voluntária pode ser uma saída, onde você vai poder colocar sua vocação, né, suas aptidões a serviço de alguém, vai estar feliz, e ao ver também a situação do outro, está pior que a tua, sabe? Agradecer pelo que você tem lá do outro lado. Quando a pessoa trabalha num ambiente, mesmo que seja tóxico, com gratidão, ela consegue se manter psiquicamente saudável. Não sei se vocês entenderam. Então vamos de novo pegar o exemplo inicial. O gerente carrancudo e a moça da limpeza lá fazendo o trabalho dela cantando. Quem estava feliz, quem estava conseguindo manter saudável num ambiente tóxico. E quem estava tornando o ambiente tóxico. Né? Mais um para pensar, para a gente encerrar. Como você tem utilizado os seus talentos? Não é para responder, é para pensar. Talvez esteja apenas correndo atrás do dinheiro, que não te traz felicidade e satisfação. Estou falando talvez. Então, tendo consciência dessa situação, modifique os seus padrões de entendimento sobre o trabalho e, na medida do possível, aplique seus talentos no dia a dia ou no voluntariado. E eu encerro com mais uma frase aqui, ó. Humanamente não existe um ser que seja feliz sem que o outro também seja. Essa frase aí é do Descartes. Então, mantenha a sua chama interior acesa. Só depende de você. Obrigado pela atenção, tá?